Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vou falar um pouco da relação da Sophie com o marketing, mas antes, começando aqui, contar um pouco de como o marketing vem mudando ao longo do tempo. Acho que isso é uma mudança importante para entender onde que entra o contexto de Sophie, onde que pode ser uma grande alavanca aí na maneira de se relacionar com os clientes, né? Então, quando a gente fala de marketing, no fundo a gente hoje fala sobre dois grandes temas, né? Como você se relaciona com seu consumidor, com seu cliente, e do outro aspecto, como é que eu vendo mais. Normalmente uma coisa, obviamente, está atrelada à outra, principalmente quando você garante uma boa satisfação, uma boa experiência, né? Antigamente, você tinha uma parte da publicidade antes do uso de mais intenso de redes sociais, você tinha um acesso à informação muito mais limitado, né, antes da internet. Então, no fundo, grande parte da verdade que você tinha era a empresa que te contava através de uma publicidade, através de uma comunicação, através de uma promoção, e você tinha um pouco ali de boca a boca que acontecia com as pessoas mais próximas, de como isso ia trabalhando esse relacionamento. Com a evolução das redes sociais, da internet, aconteceu dois momentos, né? Eu acho que primeiro é acesso à informação, né? Então você consegue ter muito mais acesso a conteúdo, informação. Então o consumidor ele ficou muito mais empoderado para entender melhor o que acontece, como outras pessoas interagem com aquilo. E claro, você conseguiu ter acesso a outras fontes de informação que talvez sejam menos enviesadas do que somente a publicidade antiga de comunicação do que você contava, que era uma verdade única. Então, hoje, no mundo do marketing, quando a gente olha, você sai de uma relação mão única, no qual a empresa conta muito mais para os clientes o que ela quer, o que ela acredita, para uma comunicação de via de mão dupla, no qual o cliente também tem muita voz e ele pode, de fato, impactar cada vez mais a empresa, conversar com ela. Então, essa acho que é uma parte importante. Acho que a segunda parte, não tirando a parte inspiracional ainda do marketing, que é super relevante, importante, é necessária, quando a gente conversa, quando a gente olha o cliente, hoje é muito mais importante, e a gente, como própria perspectiva de consumidor, que a empresa faz o walk the talk, ou ela fala o que faz, ou faz o que fala, né? Então, essa consistência entre comunicação e realidade e ação da empresa é super importante. Então, não adianta mais você falar que é super customer centric, que você adora o cliente, que você é apaixonado pelos problemas deles, quando ele te liga, por exemplo, num saque e aquele serviço do saque não te ajuda, não demonstra a mesma empatia. E acho que entra um terceiro bloco que cada vez mais o nível de exigência em relação à experiência que você tem é extremamente alto. Então, se você já tem algum lugar que você teve um atendimento 24/7 de maneira super boa, automatizada, resolveu o seu problema, você fez um autosserviço, não faz mais sentido você ter uma outra experiência que não seja daquele sentido com qualquer seja outra empresa que você tem. Então, se eu entrei num banco e a gente trabalhou com a Sophie, por exemplo, em um canal digital, ela me atendeu super bem. Se eu vou para outra empresa, seja porque eu fiz uma compra num e-commerce, não chegou legal e eu quero resolver meu problema, o chat ou a pessoa atendendo do outro lado não ser efetiva como você teve aquela experiência ruim, né? Então, olhando esses três cenários, você tem quase uma tempestade perfeita em cima das empresas. Então, primeiro, tem que interagir com muito mais pessoas do que ela estava acostumada, e interagir é ter um diálogo, é ter uma conversa, conseguir entender o que aquela pessoa quer. O segundo é garantir a informação ao longo dessa comunicação seja consistente, que você faça o walk the talk, que você fale com seu cliente e provenha dessa maneira. E o último aspecto é que você provenha sempre uma grande experiência, não só entre seus concorrentes, mas a concorrência é pela atenção da pessoa de maneira geral, né? Então, falando dessa tempestade perfeita aqui, entrando um pouco mais no mundo de analytics, AI e principalmente da Sophie, como é que a gente vem pensando essa relação e trabalhando com isso? O primeiro aspecto é no atendimento do consumidor final. Então, acho que
usar a Solfi nos dá uma possibilidade e uma autonomia muito boa de você prover um serviço bom 24/7, de maneira automática, sem depender de dias bons ou dias ruins. Então, você consegue ter um autosserviço de maneira inteligente, muito proveitosa para o cliente. Então, a experiência te garante um walk the talk, te garante uma satisfação alta ali, porque quando alguém vai para um serviço de saque ou tirar uma dúvida, claramente tudo antes não funciona na empresa. Então, ali você consegue ter uma segurança que aquilo vai estar funcionando e funcionando bem, com altos níveis de satisfação, né? Então, hoje, quando a gente pega esse nível de atendimento, é maior do que 85% das pessoas satisfeitas com o uso, então isso é super importante. E o segundo aspecto dentro disso é que você também começa a ter uma série de inteligência e capturar o entendimento do que tem dado problema para você nutrir o resto da organização, onde são os pain points que você tem que atuar para atender melhor o seu consumidor. Então, esses são dois aspectos ali com a Solfi muito importantes. A outra entrada que a gente tem feito é falando muito próximo da parte de marketing e principalmente voltado para vendas e e-commerce. Então, o que a gente tem falado de conversational commerce, que é como é que a gente usa a Solfi para gerar um atendimento onde você não precisa entrar mais no e-commerce, mas como se fosse uma conversa de WhatsApp, Facebook Messenger, dentro de aplicativos ou canais próprios das próprias empresas, a comprar esses serviços. Então, ou produtos, né? Então, você já vai pedir direto lá e a pessoa vai, a Solfi vai capturar esse pedido, cadastrar ele nos sistemas legados, no OMS, para garantir que esse produto chegue no final. Tem uma terceira parte que também a gente vem trabalhando, que é como é que eu uso a Solfi para interagir com o meu cliente nas redes sociais, seja para resolver problemas, seja para ter maior engajamento e trabalho com ele. Isso é super importante, até porque você tem uma escala de número de posts que praticamente para qualquer empresa, se não usar esse tipo de tecnologia, é muito ruim ou é inviável, na verdade, você trabalhar nessa escala. Então, acho que a Solfi ela consegue trazer essa personalização one-on-one de conversa e comunicação com o cliente, criar esse relacionamento de que a empresa escuta o cliente, escuta o consumidor, isso é super fundamental. E a última parte é usando o Polymath, que é um produto, uma boa parte do cérebro da Solfi, de realmente entender a intenção que aquele consumidor tem e você corresponder àquilo. Então, não adianta mais hoje você fazer uma busca falando, eu quero um sofá vermelho, e eu te dar um landing page, eu te dar uma intenção que aquilo tem um sofá verde, porque não é aquilo que você está procurando. Então, como é que eu entendo realmente a intenção e o que o cliente quer consumir e responder? Essa é uma linha. A outra linha do Polymath é como é que eu entendo muito mais do que eu já tenho informação dentro da organização e deixo isso disponível muito mais rápido para o meu cliente. Então, quando a gente olha para frente, a Solfi ela tem um papel extremamente relevante dentro da área de marketing, que ela vai viabilizar conversas individualizadas numa escala que humanamente não era possível. Então, a gente vai trabalhar muito mais próximo do atendimento humano, elevando esse nível de relacionamento que as empresas têm com a marca. Então, ela permite que você saia de um canal puramente transacional com aquela empresa para um canal muito mais de relacionamento e nutrição com aquele cliente e, obviamente, fidelização. E aí, naturalmente, isso acaba acarretando índices de satisfações mais altos e, obviamente, como você está sempre em contato com aquele consumidor, lembranças mais fortes que reflete em vendas. Então, quando a gente fala da perspectiva de marketing, a Solfi entra como um viabilizador super importante para você trabalhar o relacionamento e, claro, a atenção, a conversão que aquele consumidor precisa e pode trazer para o negócio, né? Então, falando aqui da perspectiva de marketing, esse é um pouco do histórico que mudou e como a Solfi ela vem se trabalhando cada vez mais próximo a esse novo mundo para trabalhar e estar mais próximo. Alex, você está aí? Guilherme, a conexão da Alex está bem ruim. Eu vou dar uma chamada nele aqui, espera só um pouquinho. Tá, não, é que a gente falou que ele, para tirar, a gente ia fazer algumas perguntas e tal, mas depois, se vocês quiserem, eu posso entrar ali. Entrei.
Olá, agora estou, pronto. É que eu estava te assistindo no YouTube e aí eu tenho que entrar no estúdio aqui. Fiz um papo mais rápido, mas acho mais legal as perguntas. Não, tudo bem, vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Então, assim, eu acho que uma das coisas importantes que você falou é que antes eu era uma marca, então o cara grande, passando a minha mensagem que eu controlava através de agência de publicidade, através de um planejamento de mídia, inclusive muito focado em grandes veículos, jornais, revistas, TV, né, onde é a maior parte do orçamento, e o usuário podia, de alguma maneira, me mandar uma carta, me mandar um e-mail, manifestar uma satisfação, insatisfação, e hoje esse processo mudou completamente, vai aparecer outra pessoa aqui no estúdio, que é um gato, porque eu não consigo tirar ele de cima da mesa agora, e hoje isso virou uma comunicação realmente de duas mãos. Então sou eu, dezenas, centenas, milhares, milhões, dizendo o que eu acho da marca, dizendo o que eu espero, as minhas expectativas, as minhas satisfações e minhas insatisfações. E a gente sabe que é humanamente impossível para esta marca conseguir gerar esta comunicação um a um com pessoas. Senão eu vou ter que ter call centers com milhares de atendentes, e aí tem algumas características de call center que a gente pode discutir também. Então eu queria que você falasse um pouco como é que eu tento reproduzir essa mensagem dentro de uma plataforma como a Sophie, por exemplo. Tá, eu vou até trazer um caso que estava falando assim, não só de call center, mas de redes sociais, por exemplo. Então, acho que foi a campanha para governador, prefeito, e teve um político que a galera ia lá, xingava ele, e a comunicação era automática. Então, ele agradecia a todo mundo. Qualquer que fosse o comentário, não tinha menor nexo o comentário. Então, o cara ia lá, xingava ele falava, não, obrigado, é isso aí, tamo junto. Então, assim, não fazia o menor sentido com o que você tinha de contexto. Então, claramente, ele passava mais vergonha do que, de fato, estava correta a comunicação dele. Então, acho que a Sophie entra nesse aspecto que ela consegue dialogar, porque ela entende a intenção que o cliente está falando com aquela marca, ainda mais com línguas como o português, que são mais complexas, que, às vezes, algum mudar de D para do ou A para dar, muda totalmente a intenção que você vê regionais, palavras específicas, contrações. Isso é muito legal. No assunto eu consigo registrar tudo isso. Não só o que é igual, o que é diferente, mas isso aqui é contração, isso aqui é uma palavra negativa, isso aqui é um antônimo, isso aqui faz parte daquela outra coisa. Tudo eu consigo fazer na ferramenta. E como o nosso cérebro aprende muito mais rápido do que pelo nosso, como a gente construiu, versus uma rede neurais mais técnica, mais específica, aquele custo de treinamento e velocidade que você consegue dar para o cliente é muito mais rápido de implementar isso e ele conversar melhor com o consumidor dele. Então, acho que tem essa parte de intenção. Acho que a segunda parte obviamente, a IA não vai fazer tudo hoje, nem acho que vai fazer sempre, mas como é que eu deixo a capacidade humana para resolver os problemas que acho que são mais desafiadores e normalmente o pessoal, é claro, acaba tendo um interesse mais nisso. Então, acho que essa é uma parte super importante e muitas vezes também permite você criar um outro canal de relacionamento com o seu cliente, que não é só um banner num site, não é só um AdWords no Google, não é só uma mídia no Facebook ou no Instagram, mas permite você ter outra distribuição de relacionamento e conteúdo. E, claro, usando data, inteligência, como é que você usa a Sophie para conversar melhor com aquele cliente no nível de interesse que ele tem. Então, ela se permite como um canal e dá uma escala relevante que viabiliza muito bem essa estratégia de relacionamento que hoje cada vez mais é importante, né? Eu acho que você tocou em dois assuntos importantes e vai me gerar uma terceira pergunta, né? O primeiro assunto importante o que a gente quer é deixar as pessoas se concentrarem nos elementos essenciais da solução de um problema. Então, quando a gente fala de software, a gente não fala em substituir. No começo se falava muito em substituir, hoje não é substituir. É como é que eu potencializo o uso do ser humano para resolver problemas reais, para resolver problemas importantes, e aí eu deixo a ferramenta fazer o resto do processo. Uma outra coisa
Assim, Alex, vocês falam tanto de tecnologia, vocês falam tanto de algoritmo, por quê? É porque vocês gostam de algoritmo, você e o Fábio gostam de discutir algoritmo, a gente gosta de discutir algoritmo, mas é que tem uma função muito mais relevante. Quando você tem bons algoritmos, a compreensão contextual é mais rica, a velocidade de treinamento é maior, e aí me leva a pergunta que eu vou fazer para o Guilherme, os dados que eu consigo capturar são mais importantes, e aí eu queria perguntar para o Guilherme, porque a primeira parte é atender e conversar, a segunda parte é qual é a importância dos dados do marketing hoje? Como é que eu uso isso para aumentar a eficiência das organizações que a gente atende? Eu acho que vai vir outra mudança importante, que ainda não é certeza, mas com a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que é um pouco o cheque que as grandes empresas de tecnologia que vivem de mídia têm passado pela pressão de você não vender audiência, mas você ter uma certa utilidade maior ao seu cliente. Tem se muito conversado do uso de cookies, como isso vai mudar. Então, antes você tinha um armazenamento que você achava que aquela pessoa tinha uma intenção, dado que ela procurava, e você ia trazer comunicações mais assertivas. E com o fim disso, as empresas, principalmente as que têm consumidores finais como pessoas, né, mais serviços de massa, produtos de massa, no sentido de milhões de clientes, elas precisam começar a armazenar os próprios dados, tá? Então, essa é uma parte do dado online, de como ele interage. Mas também a empresa tem uma riqueza de informação sobre aquele cliente interno. Então, você consegue saber tudo o que aconteceu com aquele cliente no atendimento, se deu certo, deu errado, as intenções, o que ele fala, o que ele usa, que te permite armazenar isso numa próxima conversa, num próximo engajamento, você fazer isso de uma maneira muito mais inteligente. Então, eu consigo entender que se deu algum problema e eu consertei, eu volto daqui uma semana e pergunto para o meu cliente se ele está satisfeito, está funcionando, e eu não preciso de uma parte humana para fazer isso. Eu posso usar dados e a Sophie integrada para você se comunicar com ele. Então, te permite você usar o artifício de que você conhece realmente seu cliente e interagir com ele num nível de personalização muito importante, né? Porque, como eu falei, daquela campanha política que você vê no Facebook, claramente, ou no Instagram, claramente não teve o menor nível de engajamento, porque se o cara não responde nada com nada do que você está falando, ele não está te dando atenção. Mas se o cliente se sente entendido, se sente que ele foi compreendido, é importante. Acho que tem dois aspectos que você falou, né, de complementando disputa de humano e máquina, acho que na verdade é muito mais como trabalhar junto, porque a máquina nunca vai ser empática. Então o humano precisa ser nesse aspecto e entender o que está rolando. Mas também o humano não precisa ser máquina o tempo todo e fazer trabalho repetitivo. Então, como é que eu uso o artifício de cada um que é melhor? E essa parte empática que a marca precisa ter, de entender o cliente, de como eu comunico nos canais corretos, entendendo ele é super importante. Então, e até complementando isso que você falou, quando eu tenho comunicação vindo através de Sophie, toda a comunicação pode ser analisada. Quando você está num call center normal, eu só consigo entender o que o meu consumidor falou por amostragem. Então o supervisor vai entrar numa ligação específica, vai escutar o que está acontecendo, vai poder fazer anotações. Quando a gente fala de Sophie, 100% de tudo que trafega eu consigo analisar. Então isso me dá uma riqueza maior para entender tendências do ponto de vista macro, até entender a necessidade do usuário ali focado nessa pessoa especificamente, e aí sim entram as pessoas, porque se ele precisa de ajuda, eu vou fazer transbordo, aí eu vou colocar alguém para resolver o problema dele, mas eu elimino essa quantidade gigantesca de dados e interações que entram no primeiro momento, que eu consigo reter, que eu consigo resolver, e deixo as pessoas focarem no que é essencial. Exatamente, eu acho que esse aspecto é super importante, até porque muitas vezes você também como consumidor, né, como tendência, você quer resolver muita coisa sozinho, né, sua impressão, você quer ficar em 2, 3 botões e resolver. Óbvio, se aquilo não funcionar, aí você vai para o nosso nível. Então, a Sophie permite um autosserviço nesse como critério, às vezes, apesar de não parecer ser, mas é um item desse, muito mais eficiente do que necessariamente você usar capital humano que é caro e muito mais o bom capital muito mais raro nos lugares que realmente importa. Então, quando você faz isso, você aumenta a sua percepção de marca, a sua percepção de retenção, porque o cliente ele se sente que é fácil de se interagir com aquela empresa e ter essa conversa, interação é importante, e o segundo é que quando ele precisou, a empresa estava lá para ele.
Então, acho que esse aspecto é muito importante, né? Então, isso permite um trabalho de marca muito grande, porque se você for ver, às vezes você tem grandes marcas que ele fala uma coisa e no post embaixo é o cara reclamando que não funcionou tal coisa. Então, você começa a permitir com a Sophie capturar essa intenção, trabalhar essa pessoa e, claro, depois você vai melhorando a sua percepção de marca, né? Porque a referência hoje para o consumidor, ela é mais importante que a mensagem passada pela empresa. Então, não importa que a empresa diz que ela tem a melhor cozinha modulada, eu certamente vou procurar quais são as referências, eu certamente vou procurar as reviews. Eu, por exemplo, quando vou comprar uma coisa, eu vou na review direto. Eu nem quero saber o que o cara escreveu. E isso a gente consegue trabalhar. Quer dizer, a gente consegue trabalhar ativamente falando com o usuário, a gente consegue trabalhar passivamente recebendo o que ele falou, a gente consegue melhorar a eficiência de e-commerce. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem feito casando essas necessidades de um novo marketing que vai continuar evoluindo, porque as pessoas têm cada vez mais poder, né, com relação às suas marcas favoritas, com relação aos seus desejos, com essa tecnologia que tem no final a capacidade de ampliar a capacidade das organizações de falar com o seu usuário. Então nós reproduzimos e ampliamos uma visão de maneira muito precisa, de maneira muito exata, cada vez mais preocupados em criar um discurso consistente, homogêneo, que também é difícil numa central de relacionamento, porque você tem muitas pessoas entrando e saindo o tempo todo. Então você acaba perdendo a homogeneidade no discurso e a gente consegue criar essa homogeneidade, a gente consegue criar essa voz. Então é isso que a gente tem feito isso é extremamente relevante, né? Porque quando você pega a marca, além de você, claro, fazer o walk the talk, ou falar o que você faz o que você fala, você ter uma consistência de comunicação pelo que você defende, que é muito importante. Não adianta você ter um atendimento bom lá ou ruim, ou alguém te tira dúvida ou não, e a Sophie, acho que ela tem portas de entrada em diversas etapas dentro daquele relacionamento com o cliente de maneira super importante, seja retenção, fidelização, como a gente fala de atendimento, mas também na conversão ou muitas vezes no awareness, né? Então, quantas vezes você quer procurar um produto, sei lá, numa rede de farmácia e não se tem naquela loja? Então, a Sophie, você podia perguntar de maneira automática, ela te diz onde tem o estoque daquele remédio ou não, porque você já tem o dado, né, no sistema. Sim. Então, você tem capacidade de trabalhar o relacionamento com o seu cliente de maneiras muito diferentes, que isso é muito rico e te ajuda muitas vezes a ser uma eficiência até mais barata do que necessariamente só um trabalho com mídia que tem seu valor, é importante, mas te permite criar outros mecanismos de atração e conversão que para as marcas também é importante. E aí, Guilherme, como você é o último da manhã e não tem ninguém depois, dá pra gente usar os últimos minutos. Eu vou te fazer uma pergunta diferente de Sophie. O Grupo Stefanini adquiriu algumas empresas aí de publicidade ao longo dos últimos 2 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, nesses últimos minutos, qual é a estratégia, qual é a visão do Grupo Stefanini, agregando esse mundo da publicidade, da comunicação e da tecnologia, que aí sim a gente tem mais de 30 anos de experiência. Qual é o desafio que a gente tem aí à frente? O que você enxerga? Tá. Hoje, falando do nosso ecossistema... Só me dá um minuto aqui, rapidinho, Alex. Então, peraí um minuto. Bom, dei 1 minuto enquanto o Guilherme fica no minuto dele. A gente está encerrando aqui a parte da manhã. A gente retorna às 2 da tarde, tem um monte de coisa legal à tarde. O pessoal de Labs, então, os líderes, tanto de core de aplicação de Sophie, quanto do que a gente chama de time satélite, vão falar. A gente vai falar de SAP à tarde. A gente vai falar como é que a Sophie se posiciona no mercado comercialmente com o Gustavo Shin. Então tem bastante coisa legal para acontecer a partir de 2 horas. Aí está contigo aí para a resposta final, Guilherme. Bom, vou falar um pouco das empresas, mas na verdade, assim, a gente está montando um ecossistema dentro do grupo voltado a como é que eu ajudo o meu cliente, que é a empresa, a se relacionar melhor com o seu consumidor. Isso cria mais retenção, mais marca e, obviamente, também ajudar aquele cliente a vender mais de uma maneira sustentável, né? Mas sustentável não quer dizer fazer promoção todo dia, porque depois ou você antecipa vendas e perde valor, ou você não tem mais uma criação de relacionamento e longo prazo, né? Então, a gente tem se posicionado dessa maneira. E hoje a gente tem, dentro do grupo, são 9 empresas, seja Brasil, Latam, Europa, Estados Unidos, voltado para o mundo de marketing. Então, a gente tem essas 8 empresas, elas ajudam o cliente a definir desde a estratégia, olhar toda essa jornada de relacionamento e vendas, até a parte de atendimento e fidelização. E a gente compõe
com o resto do ecossistema da Stefanini ou de terceiros, mas a gente tem muita coisa dentro de casa, expertise extremamente, às vezes, de ferramental ou específicas de momento da jornada para trazer o melhor de cada mundo para aquele cliente, né, para o nosso cliente, né, a empresa, converter. Então, vou dar um exemplo prático, a gente vai ajudar a criar, como com a W3, que é uma das empresas, como é que a gente faz a estratégia de marca, qual que é a sua posição, como é que você converte para um público-alvo novo, como é que você lança um novo produto. E quando, por exemplo, a gente for falar de conversão, tirar dúvidas ou criar um canal de relacionamento com aquele cliente, a gente vai desenvolver junto com a Sophie, porque permite uma interação muito mais humana, não vai num ponto único de contato que ajuda o cliente a resolver aquele problema, né, ou seus problemas, ou suas demandas com a marca. Legal, sensacional, Gui, muito obrigado, foi bem legal. Continuamos então daqui 2 horas, Sophie World aí, dia 1. Abraço, gente. Valeu, Alex, obrigado, pessoal.